Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui iniciando a nossa webconferência, nossa primeira webconferência, segunda aula síncrona do curso de Fundamentos, né? E nós vamos hoje dialogar um pouquinho sobre esses eventos, como eles funcionam, os eventos gastronômicos, né? E aqui na nossa disciplina, que ela é Fundamentos de Eventos, Serviço de Sala e Bar, nós vamos sempre dialogar sobre como esses eventos agem dentro da gastronomia. Porque é sabido que os eventos, às vezes, não são gastronômicos, mas eles contêm gastronomia, né? Nem sempre um evento para ter uma cozinha, para ter um chefe de cozinha, para ter vários restaurantes envolvidos, precisa ser um evento de gastronomia. E aí o que acontece? Nós vamos falar sobre as duas partes, os eventos de gastronomia e os eventos que contêm gastronomia. Ambos interessam para a nossa disciplina e, claro, também para a nosso próprio conhecimento, né? Para que a gente possa entender o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, né, nesse percurso. Em geral, gente, os eventos que não contêm gastronomia têm algum tipo de catering, assim, que não tem uma gastronomia paga, mas ele vai ter algum tipo de comida. É muito raro você não ter comida nos eventos, e a gente está falando, claro, de eventos com um porte maior, para um número maior de pessoas. Mas hoje, quando a gente pensa, por exemplo, numa reunião de trabalho, quase sempre tem alguma coisa, nem que seja um café, nem que seja um petit four, alguma coisa simples para comer, que seja rápida, né? Então, isso faz com que as pessoas se aproximem mais, porque a gastronomia ela também tem esse elo que é um elo familiar, afetivo, né? Então, quando a gente coloca esse lugar da alimentação, nós estamos trazendo também esse elo afetivo. Hoje, na nossa webconferência, eu separei para a gente conversar um pouquinho sobre como funcionam os eventos gastronômicos no Brasil e nós vamos falar também do nicho Brasília. Né, gente? Eventos gastronômicos, eles são essas celebrações, as experiências focadas na culinária, focada na comida, né? E que reúnem chefes, reúnem produtores, reúnem principalmente os produtores primeiro, os chefes depois, os cozinheiros também, né? Em locais onde vai poder ser degustado comida, bebida, que podem ser temáticos, podem ser festivais, podem ser feiras, competições, podem ser grandes aulas show de gastronomia, né? E que promove cultura alimentar. Essa é uma expressãozinha que eu acho que é muito boa a gente pensar nela e colocar ela aí nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia. Cultura alimentar. Lá em História da Alimentação, a gente dialoga muito sobre isso, né? Sobre como a cozinha e a comida ela vai mudando de aspecto conforme o lugar que eu estou, conforme a região que eu estou. Às vezes eu estou no mesmo país, como o Brasil, que é um país imenso, e aí em cada região eu tenho uma cultura alimentar diferente, né? E a gente sabe muito claramente disso porque conhecemos e temos origens variadas. Quando a gente está falando de cultura alimentar num festival ou num evento, nós estamos também pensando na temática, nos protocolos de execução desse evento, em como ele foi decidido com os mantenedores ou com aqueles que estão fazendo a produção do evento. Quando a gente tem um cliente que quer fazer um festival gastronômico e nos convida para organizar, pode ser que nós não precisamos, como chefes de cozinha, não vamos precisar estar diretamente dentro da cozinha. A gente pode estar fazendo uma curadoria, por exemplo, uma seleção de restaurantes e de bares que vão fazer parte desse festival gastronômico. Isso é muito legal também. Tá? É claro que isso aí vem de acordo com o tempo, né? A gente vai ganhando espaço para isso. É um misto de produção de eventos com gastronomia. Eu acredito, e vocês vão concordar comigo, penso eu, que um chefe de cozinha ou uma pessoa formada em gastronomia, não necessariamente precisa ser chefe, mas formada em gastronomia, vai ter uma expertise maior para como coordenar a curadoria de um festival gastronômico do que alguém que é só, por exemplo, o administrador ou só o sócio investidor desse evento. Então, se ele contrata um gastrólogo para dar essa consultoria, ele vai ter um retorno muito mais próximo daquilo que as pessoas esperam de um festival gastronômico. Eu já fui em alguns eventos de gastronomia onde a comida deixava a desejar. E isso é um problema, né? Não é raro nós irmos a outros tipos de evento, como eventos musicais, por exemplo, né? E a comida deixar a desejar. Isso não é positivo, mas não é raro. Agora, o contrário, gente, já pensou? É festa de comida, é festival de alimentação, né? Ele precisa ter seus protocolos bem definidos
e executados de forma a gastronomia ser a grande estrela. Né? Se é uma festa de gastronomia, vamos celebrar a gastronomia. Então, promover cultura alimentar, valorizar a gastronomia local e regional, porque a gente vai convidar aí restaurantes, chefes, bares, que são da localidade, mas às vezes também que são da região, então, festival de comida de boteco do Centro-Oeste. Opa, então eu tenho aí Centro-Oeste, várias composições regionais que são muito diferentes do que só o nicho, o âmbito Brasília. Brasília vai ter uma outra perspectiva. Assim como se eu fizer em Goiânia, aí eu tenho uma outra perspectiva também. E se eu fizer em catalão, talvez tenha uma outra perspectiva. Aqui na região Nordeste, pelo menos aqui no Ceará, onde eu estou alocado, e eu não sabia disso, mas todas as cidadezinhas pequenas, médias, né, elas fazem festival gastronômico. Agora começa a rota desses festivais. Nós tivemos um festival gastronômico em Sobral, né, a terra do Belchior. Nós tivemos, vamos ter agora em Tianguá, que fica aqui perto, aí Camusim, que é um lugar de praia, e parece que vai ter aqui também em Jijoca, em Jericoacoara, onde eu estou residindo. Então, gente, é interessante, porque cada um está fazendo e cada um tem uma temática, né? O daqui parece que vai ser a pesca, vai ser alguma coisa relativa à pesca, enquanto lá em Tianguá vai ser caju, a temática. Então, bem legal isso. Isso fomenta muito tanto a cultura local quanto a existência de um processo de autonomia dessas cidades, né? Claro que aqui a gente está falando de um estado, uma região muito maior, então tem pequenas cidades dentro de um estado que às vezes estão até interligados. Por exemplo, eu estou a 2 horas do Piauí, né? Eu estou de Parnaíba, do Piauí. Eu estou a 6 horas, 7 horas do Rio Grande do Norte. Né? E aí, se eu for 12 horas, 10 horas, eu estou no Maranhão. Então, não é tão longe. Estou falando tudo, gente, via terrestre. Né? E aqui a gente viaja muito mais terrestre do que de avião. Então, é legal a gente pensar nessa cultura que os festivais querem promover. Quando vocês forem a um festival gastronômico, e Brasília tem tido uma rota interessante de festivais, eu continuo acompanhando daqui, e quando eu estava aí, eu ia muito. Né? E é legal a gente ficar atento, eu vou falar de alguns deles. Então, pensar nessa rede de oportunidades que se abre tanto para os regionais quanto para os locais, é também pensar na criação de um network e de um aprendizado maior para quem está participando. E esse network é o que faz a gente movimentar a nossa rede gastronômica. Quando a gente vive de comida, vive de bebida, a gente precisa dessa rede, né, desse network. São os contatinhos, né, dentro da nossa área de trabalho. E, gente, aqui, eventos no Brasil ainda, pensando nisso. Existem diversos eventos gastronômicos pelo Brasil inteiro, mas alguns são nacionais. Né? O Brasil Sabor, por exemplo, é um evento nacional. Ele acontece em vários estados e ele se destaca por fomentar a cozinha brasileira. E aí, com suas especialidades, né, em locais diferentes. O restaurante Week, que eu acredito que todos vocês conheçam, se não foram, mas ouviram falar do restaurante Week, e é uma oportunidade que tem de você experimentar novos restaurantes também. Eu acho que o restaurante Week funciona mais como uma oportunidade de experimentar novos restaurantes, ou ir naquele restaurante que é super caro, às vezes, você não, né, às vezes a gente não consegue ir sempre, para ir comer o menu. Tenho as minhas ressalvas com o restaurante Week. Eu acredito que quando o restaurante pega para participar desse festival, ele não zela pela sua própria gastronomia. Isso eu tenho observado no decorrer dos anos como morador da cidade. Você vai no menu do restaurante Week e não tem nada do cardápio original. Então você, poxa, estava ali para experimentar a gastronomia daquele lugar. Aí os caras estão sempre te oferecendo arroz à piemontese, risoto de tudo quanto é tipo possível, e uma massa com filé mignon. Pô, vamos ter autoria, vamos pensar em autoria. Porque isso me parece um bait, sabe? Quando você vai ali, menu, aí você chega lá, tabelado. E aí você olha, isso aqui não é o que eu queria comer lá o salmão com crosta de não sei o que tem aqui. Aí você vai acabar comendo. Então, poxa, você não vai comer o do menu do restaurante Week porque ele não condiz com aquilo que você esperava. E eu acho um problema muito sério, eu acho que isso precisa ser corrigido.
Eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que participa do Restaurante Week no ano passado, e a pauta foi bem interessante. Eles falaram que, olha, às vezes o valor do menu não dá para fazer o que a gente tem no nosso cardápio. Eu, como chefe de cozinha, também discordo dessa postura. Eu acho que o Restaurante Week é para você angariar novos públicos. Então, você faz uma margem de lucro menor. E aí você bomba por uma semana, vendendo aquele menu ali, fazendo com que as pessoas experimentem, e depois você volta para o seu cardápio convencional. Nem tudo é sob lucro imediato. A gente precisa pensar nisso também. Pensar que tudo é oportunidade para ganhar mais dinheiro só e não fidelizar o cliente, acho uma roubada. Mas esse é o meu modo de pensar acerca da administração dos espaços. Eu não sou dono de restaurante, eu apenas presto consultorias. Mas eu entendo que existem formas da gente dialogar com o nosso cliente de forma autoral, trazer a eles a autoria e preservar o nosso menu ainda com um preço atrativo, pensando no restaurante Week, né? Que é focado em menus com preços acessíveis em diversas cidades, em diversas capitais diferentes. Outras opções incluem o concurso Comida de Boteco, esse já está famoso, ele é pela Rede Globo, e que elege os melhores botecos, festivais temáticos como o de chocolate de Ilhéus, o de morango e Bom Princípio, e as feiras de especialidades como o Festival Brasileiro da Cerveja, que acontece em Blumenau. Né? O Comida de Boteco ele já é um festival bem tradicional em Brasília, né? A gente já está acostumado a experimentar. Brasília tem bons bares, alguns vendem uma ideia muito mais gourmetizada mesmo, mas alguns que são mais raiz, assim, eu até digo para vocês, não façam isso, mas tem o seu bar aí perto do CEUB, que tem um disco de carne muito gostoso. Não matem aula para ir lá, vão depois da aula ou vão antes. Mas eu tomei muita cerveja e comi muito disco de carne lá no seu bar, na minha época que eu fiz, era muito gostoso. E ele não nem participa desses processos. Acho que da último ano participou do restaurante, do Comida de Boteco, mas essa nem é a pegada, né, do lugar. E lá no Guará a gente vai ter vários lugares massa também. Eu morava no Guará, meu apartamento é lá, em Sobradinho. Então eu penso assim que pensar nesses festivais é também colocar a rota, colocar bares fora do circuito na rota. E eu acho que até que o Comida de Boteco ele funciona nessa estrutura, porque os repórteres vão nas satélites, né? É bem interessante, assim. Em Brasília isso é bem forte, o festival é bem forte. Vamos dar sequência aqui. Bem, aqui é para a gente pensar em duas estruturas de festivais gastronômicos, tá? Aqui é um outdoor, que é o festival de áreas abertas. Vamos dar um exemplo? Piquenique. Piquenique não é exatamente só um festival gastronômico, o Piquenique Brasília, mas ele é um festival que a gastronomia é um ponto forte. Você tem uma área toda gastronômica montada, voltada para isso. Você tem shows também, você tem artesanato, tem feira de produtos locais, mas ele é um festival que tem também como margem a gastronomia, né? E o piquenique ele é sempre majoritariamente, se eu não me engano, uma vez não foi, mas ele é majoritariamente em espaços abertos. É um festival agradável, né, pet friendly, as crianças podem ir também, é uma coisa mais diurna. Então tem essa pegada aberta. Embaixo a gente tem aqui um concurso de gastronomia num festival gastronômico indoor, num centro de convenções, por exemplo. Aqui no Centro de Convenções em Brasília acontece de vez em quando algum festival que envolve gastronomia também, né? Então, é fechado. Quando é fechado, gente, os aspectos são diferentes. E muito provavelmente a cozinha que eu vou oferecer vai ser diferente. Nesses ambientes fechados, geralmente eu tenho mesas ou mais mesas para sentar. Não que nos ambientes abertos não tenham, mas a gente sabe que é mais escasso e elas são geralmente compartilhadas. A ideia é diferente, principalmente em eventos como o piquenique, por exemplo, onde a ideia mesmo é esse compartilhamento de ideias, de pessoas e tudo mais. Então, aqui no festival interno, internalizado, um festival de comida fechado, aí você vai ter, claro, uma relação diferente com esse espaço gastronômico, né? Mas os dois, eles competem a nós, a gastronomia. A gente pode fazer tanto eventos abertos quanto eventos fechados. Vou trazer uma experiência para vocês. Quando eu fiz a minha pós em Buenos Aires, foi na Gato Dumas. E eu morava na Recoleta. E na Recoleta tem uma praça chamada Praça Francia. É uma praça, um monumento em homenagem aos franceses e tal, à colonização. E fica perto do Centro Cultural da Recoleta, que é um lugar lindíssimo também, muito muito legal. Assim, eu ia sempre lá. Tem um Hard Rock Café. E essa praça
se eu não me engano, uma vez por mês. Ou era de 15 dias, acho que não, acho que era uma vez por mês. Eles faziam um festival da França. O festival de cozinha. Era só comida. Comida, todos os tipos de comida francesa que vocês imaginassem. Assim, a gente tinha ostra fresca. Era muito legal mesmo. Assim. Eles pegavam a praça, faziam um círculo ao redor da praça. Essa praça ela é circular, inclusive. Faziam um círculo ao redor com várias barraquinhas, com todo tipo de comida francesa que vocês imaginassem. E aí tinha muitos tipos de queijo para você comprar e levar para casa, pães para você comprar e levar para casa. E aí na Praça Alemanha, que Buenos Aires tem disso, tem muitas praças temáticas, né, de países que passaram ali por esse processo. E aí na Praça Alemanha tinha uma feira também de culinária alemã, que acontecia em um outro fim de semana, que não era o mesmo fim de semana da Praça França. E era bem legal essa troca, sabe? Eu acho que às vezes falta a gente fazer assim, uma feira, pensando na nossa regionalidade, né? Mas, por exemplo, esse fim de semana tem uma feira de cozinha nordestina. No próximo, e pensando nordestina, claro, na amplitude, que é o Nordeste. Aí depois uma feira de cozinha do sul do Brasil, sabe? Eu acho que falta a gente ter esse ímpeto de trazer as tradições para dentro do espaço da feira. Eu gosto muito de feira. Todo lugar que eu vou, eu quero conhecer aquelas feiras que são as feiras clássicas, né? Estive no Centro Histórico de São Luís, quem já foi e conhece o Centro Histórico, sabe que tem uma feira muito legal ali, com muita coisa de alimentação, com tiquira, que é aquela cachaça feita de mandioca, cachaça roxinha, muito camarão seco, muita coisa para você experienciar, experimentar. E eu acho que é na feira, naquela feira clássica, tradicional, que você conhece realmente uma região. Que você toma para si conhecimento da cultura gastronômica e da cultura local. Então, eu acho que as feiras são extremamente importantes. A Feira do Guará, não preciso nem dizer, quem conhece sabe, é uma super feira, uma feira que tem muita coisa. Já foi melhor na parte gastronômica, mas ainda assim é muito boa, né? Por mais que tenha perdido muito espaço para a parte de roupas, né, de acessórios, mas ainda assim é uma feira que vale a pena a gente frequentar, vale a pena ir. E outras feiras, como a Feira do Produtor, como a própria Ceasa, né? E aí Ceilândia, Taguatinga, tudo a gente tem esses espaços de feiras locais. Muito legal a gente frequentar. Tem também a Feira da Ponta Norte, né? Que é a feira do MST, que tem vínculo com os produtores locais, que fica na Asa Norte. Muito bom também para a gente comprar produtos orgânicos, né? Produtos frescos. Inclusive, indico sempre que vocês busquem essas ideias, porque isso aí vocês vão trazer para vocês, para a gastronomia de vocês, né? E também, obviamente, para o nosso trabalho final. Isso pode. Tudo bem, pelo telefone não te ouvia. Mas está me ouvindo agora, Ana Paula? Acredito que sim, né? Eu estou vendo aqui que você colocou aqui. Professor, então, pelo telefone não te ouvia. Mas agora você está pelo computador, estou te vendo. Você está me ouvindo? Tá, então tá bom. Ótimo. Maravilha, sem problema. Gente, inclusive, eu não sei se foi nessa turma que me perguntaram, mas já aproveitando esse insight, perguntaram sobre a questão das presenças, tá? As presenças, elas são computadas automaticamente, tem um prazo do sistema para isso ser computado, não sou eu que computo, tá? E elas são quando vocês entram aqui nas nossas web aulas com o e-mail institucional. Então, só é computado no sistema se vocês entram por aqui com o e-mail institucional. E aí é uma coisa que eu nem mexo, tá? Não sou eu que dou presença para vocês. É o sistema que dá presença. Ele tem um prazo, se eu não me engano, são 72 horas, uma coisa assim. E aí cai lá a presença para vocês. Alguém me fez a pergunta, eu falei nessa turma, estou falando na outra, aí já vale para todo mundo que tiver essa dúvida. Que às vezes vocês olham lá, está como ausente, mas vai entrar ainda essa presença para vocês. Vamos lá, falando algum desses festivais. Gente, Brasil Sabor, celebração da culinária brasileira, realizada pela Abrazel, vocês vão lembrar lá da nossa aula, né? A gente falou da Abrazel, que é a Associação Brasileira aí de Bares e Restaurantes, em todo o país para promover gastronomia de cada local e atrair turismo. Olha que interessante. Então, Brasil Sabor é para atrair turismo. Ah, nós sabemos, e a gente tem que ser honesto com a gente, com Brasília, que Brasília não tem uma força gastronômica local, de origem. Por mais que eu discorde que a gente não tem gastronomia, a gente tem sim gastronomia. Nós estamos desenvolvendo uma gastronomia que é um mix de várias gastronomias. Só que nós somos um neném perto do país, nós somos muito criança ainda. E vai demorar muito tempo, vai levar aí, até a gente completar os nossos 100 anos, talvez a gente tenha uma gastronomia. Mas vai ser sempre influenciada pela demografia e pelo o espaço fisiológico que a gente tem, morfológico da cidade. Porque Brasília está dentro do Goiás. Então, de alguma forma,
Nós somos influenciados pela cozinha goiana, pela cozinha nordestina, pela cozinha dos imigrantes que vieram para cá para construir a cidade. Então, isso aí é um fato. Mas que existe, sim, a nossa comida de rua ela é muito forte, a nossa jantinha é muito diferente das jantinhas que tem por aqui, e eu acho muito melhor, inclusive, eu gosto da nossa jantinha, mas que ela tenha várias influências ali, tem um baião de dois, tem uma farofinha. Nós sabemos que essas são comidas de outros estados, mas que se forma ali no imaginário da comida local em Brasília, né? O nosso podrão, que é o nosso sanduíche de rua, aquele, sem ser aquele gourmet, né? Aquele que vai na chapa ali com um monte de coisa dentro, que parece uma marmita gigante de várias coisas misturadas. Esse tem a cara de Brasília. Você vai nos outros lugares, tem sanduíche de rua, mas é diferente, né? E eu conheço bastante do Brasil para dizer para vocês. Goiânia tem podrão, Brasília tem. São Paulo já é um pouco mais clean, um pouco menos coisa dentro. O cachorro-quente lá é mais forte do que o sanduíche com hambúrguer. Então, isso tudo, gente, vai criando aspectos que são relacionais à nossa cultura. E a nossa cultura ela é múltipla. Vamos lembrar disso. Brasília, brasiliense, né? Culturas múltiplas. Comida de boteco. Sabemos que tem vínculo aí com a Rede Globo. Então, o concurso anual que elege os melhores botecos do Brasil, ele, na verdade, elege as melhores comidas desses botecos. Não necessariamente é o melhor boteco, né, gente? Vamos lá, né? O melhor boteco é aquele que você gosta de sentar, que você conhece o nome do garçom, você chega lá e chama ele de patrão. Esse é o melhor boteco, né? É o que é bom para você. Mas é legal experimentar esses bares que participam do Comida de Boteco. Festival de Chocolate de Ilhéus, para quem não sabe, Ilhéus é um dos maiores produtores de cacau do mundo, e com o cacau de melhor qualidade do mundo, pena que não é manufaturado no Brasil. Por isso que a gente compra Lindt a preços exorbitantes, porque ele vai daqui para lá como produto e volta manufaturado e superfaturado. Então, a gente tem essa questão. É claro que se produz bons chocolates em Ilhéus, só que vocês já viram o preço de um bom chocolate artesanal brasileiro? Ele também é bem caro. Também é bem caro. Chocolate da marca Ama, eu inclusive indico a vocês, AMMA. Ele é um chocolate muito gostoso, tem várias tipologias de chocolate, mas é um chocolate caro, né? É um chocolate de valor mais alto. Eu, como sou uma pessoa que gosta de chocolate amargo e como muito pouco, eu costumo comprar um chocolate um pouquinho melhor, orgânico, tem o selo do orgânico do Brasil, chocolate brasileiro. Ilhéus também é um dos poucos lugares do mundo que produz cacau rosa natural. Vocês sabiam que existe cacau rosa? A gente tem a produção de um cacau que dá manteiga cor-de-rosa e que faz o cacau rosa sem precisar corantes. E isso é uma coisa rara, é um fruto raro, tá? Isso é muito legal então a gente conhecer. Festa Nacional do Moranguinho, lá em Bom Princípio, Rio Grande do Sul. Né? É uma festa que celebra o morango e a culinária derivada dele, que atrai visitantes para a região. E a gente tem a festa do morango de Braslândia, né? Poxa, quem é de Brasília conhece a festa do morango de Braslândia, maravilhosa, a produção é muito boa, né? E a gente, poxa, muito legal. Mas aqui eu estou falando nível Brasil, daqui a pouquinho eu vou falar nível Brasil. E Restaurante Week, eu já dei a minha opinião sobre, depois que a gente teve na aula, eu quero ouvir a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, que acaba que o Restaurante Week é um pouco fantasioso nessa parte de comer mais barato, que acaba que a gente não come exatamente o que o restaurante prega, né? Legal, vamos dar sequência aqui. Agora, o Festival de Pescado de Frutos do Mar da Coagesp, né, o Festival de Gastronomia de São Paulo. Ele oferece uma variedade de pratos com pescados e frutos do mar. Muito legal, já estive em São Paulo durante o período e você come muito comida muito fresca, não tanto quanto igual eu estou comendo agora que eu moro na praia, né, gente? Eu moro do lado da praia, então eu preciso comer frutos do mar frescos. E aí eu vou dizer para vocês, aí eu dou uma invejinha no brasiliense, né? Porque eu minha vida inteira em Brasília comprando pescados quase sempre congelados. Quando a gente compra frescos, é aquele que a gente tem que ver bem a procedência, né? Na peixaria Ueda ou determinados lugares. Aqui tu pega um polvo fresquinho, sabe? E faz ele fresquinho. Você mesmo limpa esse polvo. O robalo aqui chega para a gente uns lombos de robalo dessa largura, assim, a coisa mais linda. E vem com um preço acessível para o produto que eles estão oferecendo. Camarão, não vou nem dizer para vocês não ficarem aí desejando comer, né? E é muito, todos os tipos de camarão tigre, todos os tipos de camarão a gente acha aqui muito, muito legal. E lá em São Paulo esse festival ele traz tudo muito fresquinho, né? O Fest Queijo, o Festival de Inverno de Campos de Jordão, né? E também a gente tem a festa de chocolate de Gramado, vamos lembrar disso, né? Para quem conhece, tem um festival lá.
E o ano inteiro a gente tem as visitas das vinícolas na região ali de Bento Gonçalves, né? E o Fest Queijo na Serra Gaúcha, que é o festival que se destaca na produção de queijo da região, que acompanha vinhos, espumantes e pratos de culinária italiana. Já é um festival mais voltado para essa tradição colonizadora, né? Que a gente teve colonização, Itália, Portugal, França, etc, etc. Então, muito legal, Alemanha também. Então, muito legal saber que tem esses festivais. E aí, sabe o que eu sempre faço? Quando eu estou indo tirar férias, vou passar uma semana num lugar, eu vejo se não está rolando algum festival desses, porque aí eu vou, geralmente o preço é legal, você conversa com as pessoas nesses festivais, principalmente quando eles são nos interiores do Brasil, elas estão super afim de falar do produto delas. É muito legal. Eu fui numa fazenda aqui que planta banana, aqui numa região do semiárido, que inclusive é uma das regiões que tem o maior índice de desertificação do país. É Ibiapava, eu acho que esse é o nome, gente. Aqui os nomes são diferentes. Fica pertinho de Sobral, fica perto aqui de onde eu estou também, umas 3 horas. E lá, quando você olha, é um vale e tudo muito seco, mas tem uma agrofloresta que é de todos, né? É de agricultura familiar, mas todas as pessoas podem participar ali, colher frutos, colher vegetais. E o cara foi mostrar para a gente a plantação de banana e de café embaixo dos bananais. E ele estava super afim de falar sobre aquilo ali. Ele estava afim de mostrar o produto que ele fazia, porque pouca gente se interessa de saber da banana até a bananada, o que passa. E a gente que é da gastronomia, eu falo isso lá em História da Alimentação e repito aqui, nós que somos da gastronomia, nós temos obrigação cultural de entender o percurso do alimento. O alimento ele não é a bandejinha de isopor que chegou no pão de açúcar, por mais que ela seja um facilitador do nosso dia a dia. Né? Não estou aqui reclamando disso, mas estou dizendo para vocês que nós precisamos entender. Vamos supor que eu, Marlos, daqui para, né, daqui para meus 50 anos, daqui a 7 anos, eu vou resolver trabalhar só com cafeicultura, com bebidas à base de café. Eu já tenho feito isso, tá? Tem uma cafeteria aqui que usa uma bebida licorosa que eu fiz à base de cachaça, café e cumaru. Então, eu já tenho explorado essa parte de fermentação. E vamos supor que eu quero trabalhar com isso. Eu vou, com certeza, querer saber a origem do grão que eu estou usando, porque isso vai valorizar o meu produto. Eu vou querer saber de onde ele vem. É como a gente costuma dizer no chocolate, né? Bean to bar, da semente até a barra. Eu quero saber como esse processo foi feito. E é muito legal quando a gente se liberta dessa coisa da pesquisa só, Google, sabe? Vocês estão, quando tiverem oportunidade, qualquer lugar que vocês estejam, e eu sempre dou essa dica no final das aulas, vocês já viram, tá? Perguntem. Perguntem para as pessoas ao redor o que está sendo produzido, o que está sendo feito. Porque quase sempre as pessoas querem contar suas histórias na gastronomia. Porque a gastronomia também é feita de muitas histórias, de muitas famílias, de muitos espaços. E é nesses festivais gastronômicos que a gente tem a oportunidade de dialogar com uma imensidão de pessoas. Tudo bem? Então vamos falar de Brasília um pouquinho, né? Já que estamos alocados aí, o Uniceub em Brasília. Brasília tem o nosso Restaurante Week, e agora o Taste Festival, que é esse festival um pouco mais gourmetizado, vamos pensar assim. Essa palavra não é boa, mas para vocês entenderem que é um pouco mais robusto, vamos pensar assim. Né? E tem o Brasil Sabor, que é regional. Isso aqui eu estou colocando os três principais, mas daqui a pouco a gente vai dialogar sobre outros também. O evento do Restaurante Week em Brasília tem muitos restaurantes, né? Vocês veem que a maioria dos restaurantes grandes, inclusive o Universal Dinner, o Autoral, eles sempre participam, né, desse festival com um menu, com aquela ressalva que eu tenho com relação a esses menus, a qualidade desses menus. Mas eles participam sempre. Então é um festival que eu acho que principalmente para quem não tem acesso sempre, vale a pena, opa, tá vindo o Restaurante Week mês que vem, vou guardar aqui R$ 200, se eu puder, para poder ir ali em dois, pelo menos, né? Porque geralmente é uns 70 e poucos reais. Então, para ir em dois aí menus, experimentar na cozinha que eu gosto, né? E, inclusive, gente, vocês viram que o teto do Naso caiu em cima das pessoas do restaurante? Eu fiquei chocado com isso, que era um dos restaurantes de comida japonesa que eu mais gostava de ir. De rodízio era o que eu mais gostava de ir. E aí a gente tem um outro problema, que é a manutenção dos espaços gastronômicos, né? Depois a gente conversa sobre isso. Eu vi hoje essa notícia e eu achei chocante. Assim. Então, esse evento do Restaurante Week agora tem uma derivação que é o Burger Week Gourmet. Dentro do Restaurante Week, as hamburguerias ganharam espaço.
E aí você faz a semana do hambúrguer. Brasília tem muita hamburgueria boa. Eu gosto muito do hambúrguer que é feito em muitas dessas hamburguerias de Brasília. Tem os meus preferidos, mas eu acho que Brasília tem. Brasília tem boas opções gastronômicas. Agora, o que acontece é que a gente precisa descentralizar. Eu, como uma pessoa, gente, que vivi Planaltina, depois Sobradinho, eu só fui conhecer esses restaurantes, essa coisa toda, muito depois dos 20 anos, mas muito depois mesmo, assim, quase com 30 anos. Foi quando eu pude ter grana para ir para Brasília, eu já morava por conta da UNB e tudo mais, já morava por ali. Mas a gente precisa descentralizar, né? Guará tem bons restaurantes, Sobradinho, Planaltina, Taguatinga, Samambaia. A gente precisa entender que esses lugares também merecem ter o destaque, ter o produto no festival, para que a gente possa provar e ampliar isso. Algum de vocês falou sobre o Madre Teresa Deli, de Taguatinga, que é uma hamburgueria, coquetelaria. O lugar é maravilhoso, é um dos melhores assim, em termos de ambiente. O problema é só que está sempre cheio, mas isso é bom também para o lugar. Mas é um dos lugares em termos de ambientação e do que eles oferecem, poxa, é incrível, assim. Comida muito boa mesmo e é em Taguatinga. Então, vamos pensar nisso. Acervo Café, a melhor roastery do Centro-Oeste e uma das melhores do Brasil, em torra de café. Os melhores cafés que eu tomei na minha vida, onde eu aprendi a tomar café de verdade, foi no Acervo Café. Primeira vez que eu provei um café fermentado, do tipo Geisha, por exemplo, e a gente nem sabe, a gente compra 100% arábica ali, acho que já está. Hoje eu tenho dificuldade para tomar café porque eu agora moo o meu próprio café. Eu entrei nessa armadilha. Tá? Eu assino um clube de cafés que me manda grão para minha casa, mesmo morando aqui no interior, chega no correio, eu vou lá buscar, porque aqui não chega correio em casa não, tá? A gente busca lá no correio, pra vocês verem que é outra realidade. Aí eu busco o meu café em grão, e aí são de tipos diferentes, eu moo na hora, faço a pesagem, faço na prensa francesa ou faço coado, dependendo do dia. Então eu acabei entrando nessa armadilha do café. Mas depois que você prova uma vez, é difícil você retornar, né? Que nem tomar um bom vinho, nem tomar uma boa cerveja. Na verdade, o ser humano foi feito para consumir coisas gostosas, coisas boas, né? E aí, nem sempre a gente tem acesso. Eu gostaria que todo mundo tivesse sempre acesso a esses produtos. E o Taste Brasil, gente, o Festival Taste, que está aqui na nossa tela, ele é o maior festival gastronômico do mundo e já teve algumas edições em Brasília, né? Trazendo a experiência de alta gastronomia. Vamos ter cuidado com essa expressão alta gastronomia, porque dá a impressão de que um é melhor do que o outro. Vamos falar dessa gastronomia mais cara mesmo, né? Quando a gente fala de alta gastronomia aqui, ele está querendo dizer restaurantes caros, não só melhor executados. Porque eu acho que a gente tem um problema sério social quando a gente pensa em alta gastronomia, baixa. Porque se tem alta, tem baixa. Vocês entendem essa problemática? Se eu falo que tem alta gastronomia, eu tenho que ter baixa gastronomia e média gastronomia. E aí a gente tem uma série de problemas para discutir, que eu acho que boa gastronomia mesmo, ela entrega coisas que talvez a alta não entregue. Tive experiências em grandes restaurantes, Brasil e fora dele, e eu posso citar uma experiência que eu não gostei, que foi a do Dom, que todo mundo super valoriza, e eu fiz o menu degustação do Dom, do Alex Atala, e para mim, saí insatisfeito. Já no outro restaurante do Atala, o Dalva e Dito, esse sim eu tive uma ótima experiência. Por quê? Porque era cozinhas que ele chama as receitas da avó dele. Então, eu acho que trouxe uma relação afetiva maior. O outro é alta gastronomia, estrela Michelin e tudo mais. Mas olha que interessante. No Mani, da Helena Rizzo, eu tenho sempre ótimas experiências. E é alta gastronomia, porque é Michelin também. Ou seja, o que diferencia um para o outro? Eu acho que é muito essa pegada da regionalidade que me chama muito a atenção. E a Helena, ela sabe trabalhar muito bem com técnica internacional, mas insumos brasileiros. Assim como a Janaína Rueda, né, também trabalha muito bem. Eu não sei se ela ainda está se chamando de Janaína Rueda, porque ela separou do Jefferson, né? E o Rueda é do Jefferson. Mas vocês sabem quem é, a do Dona Onça, né? Está entre os 50 melhores chefs do mundo de 2025. E a Casa do Porco é uma, para mim, assim, se for São Paulo, é da gastronomia, gosta de suíno e não for a Casa do Porco, você está fazendo errado. Tem que ir na Casa do Porco, porque é um lugar, assim, sensacional, tem que reservar meses antes e vale muito a pena. Então, são experiências de festival que a gente vai adquirindo ao passar do tempo. Para a gente dar sequência aqui, eu coloquei aqui o cartaz, gente, do Coma desse ano.
Não sei se vocês conhecem o Festival Coma. O Festival Coma, ele é um festival... O nome não é muito bom, porque parece que tem um duplo sentido, né? E parece que é um festival de comida, mas não é, é um festival de música. Porque é convenção, se eu não me engano, conferência de música e arte, é uma coisa assim. Aí ficou Coma, né? Mas tudo bem, vamos relevar. Esse ano, se eu não me engano, tem João Bosco que vai tocar no festival. Eu já vi Gal Costa antes da Gal Costa falecer, vem Mato Grosso, Elza Soares. É um festival legal de música, mas o que é legal? Esse festival de música traz sempre uma área gastronômica interessante, que é uma área gastronômica de Brasília. Né? E vocês estão vendo aqui ao redor que vai ter a Feira de Literatura do Motim, vai ter o Ao Desapego, que é um encontro de brechós, e a Feira Panela Candanga, que eu já indiquei para vocês, né, que acontece no Shopping Casa Parque, se eu não me engano, uma vez por mês, ali na Praça Central do Casa Parque. Quais são os festivais que tem em Brasília que contém gastronomia? Eu coloquei aqui para vocês entenderem o que é isso. Que antes a gente falou de festivais de gastronomia. Agora eu estou falando para vocês de eventos que contêm gastronomia. É diferente, tá? Quais são eles, os principais? O Festival Coma tem realmente uma curadoria boa de gastronomia. O Porão do Rock, que dos últimos anos tem investido nisso. E aí eu destaco também, que eu não coloquei aqui, me lembrei depois, o Capital Motor Week, que também tem uma área gastronômica super interessante, inclusive com comida meio gaúcha, né, com aquele churrasco de chão, aquela coisa assim, bem legal. Tá? O Festival de Inverno, que acontece no Parque da Cidade, e ali sim, ali, quem já foi vê que tem restaurantes de todos os tipos montados. Né? É um festival patrocinado pelo Banco do Brasil, e ele tem essa força. O Na Praia, que é temático, por mais que na praia tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu particularmente acho a localização meio ruim, eu entendo que tem que ser na beira do lago e tudo mais. Esse fim de semana tem Caetano Veloso e Lenine lá na praia. É um festival que, por ser temático, as gastronomias também elas são temáticas, então é legal pensar nisso. A gastronomia é pensada para o festival. Isso é um trabalho de curadoria que nós, como gastrólogos, como futuros chefs, podemos ser convidados a fazer e podemos investir nessa área. E o Festival do Japão eu quis destacar porque ganhou muito destaque nos últimos tempos. Tem tido direto, né, Festival do Japão no Parque da Cidade. Tem muita gastronomia, inclusive coisas para levar para casa, aqueles doces orientais e tudo mais. E tem muita comida também oriental para comer lá na hora. O Festival do Japão ele veio para ficar mesmo. E Brasília tem um grande público nessa área geek, otaku, nerd, né, que gostam dessa pegada da cultura oriental, da cultura japonesa principalmente, né? E aí esse festival ele ganhou destaque nos últimos anos e tem ganhado cada vez mais força. Nós temos outros festivais também, eu citei o Piquenique para vocês também, que é um festival grande, é mais para que a gente entenda. Falamos de festivais que são de gastronomia, mas nós também trabalhamos em festivais que contêm gastronomia. Né? E nos dois âmbitos a gente pode trabalhar bem. E agora fica aberto aqui para vocês abrirem os microfones de vocês e poderem tirar dúvidas que vocês tiverem, fazer perguntas, colocações, indagações, questionamentos. Fiquei com fome, como é que é? Fiquem à vontade para falar quem quiser, e aí a gente já dá aqui encerramento da nossa aula. Se não quiserem falar também, quiserem escrever, tá tudo certo. Se ninguém falar nada, eu tenho para mim que é porque ficou bem clara a aula, vocês entenderam bem e tá tudo certo. Então, vou parar a nossa gravação.